Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor rubro-negro. Eu me chamo Luan, sou o criador do Análise CRF e este é o primeiro episódio do nosso podcast. Para quem não conhece, este perfil foi criado e esse podcast está sendo criado pela mesma razão, que é trazer a você, torcedor, uma visão diferente da que você está acostumado, tanto nas redes sociais quanto na TV. E para me acompanhar, convidei Matheus Miranda, nosso querido administrador lá do perfil também, e Alex Dias, que é um contribuidor. Matheus, primeiro por você, gostaria que você se apresentasse para o nosso público, falasse um pouco sobre esse projeto que a gente começa agora. Beleza, saudações rubro-negras. Como o Luan apresentou, eu sou o Matheus. Me encontram de forma bem simples no Twitter, tratando em coisas inúteis, e 99% das vezes é sobre Flamengo. E entrei como administrador também do perfil do Flamengo para a gente poder trazer um debate com conteúdo, onde todos consigam falar, compreender e entender mais sobre futebol. Sempre com meu irmão de armas, o Alex, com quem eu participei desde o começo, em lives, e agora a gente tenta aqui começar num outro ramo para a gente conseguir falar do que a gente gosta, do que a gente ama, que é o Flamengo. Saudações rubro-negras novamente, vamos que vamos. Alex, faça as honras salve, para nossos ouvintes. Salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Luan, Matheus e você que está aí ouvindo nosso podcast. Como o Luan falou, esse podcast faz parte do projeto Análise CRF, perfil que você encontra no Twitter, cujos objetivos o Luan já passou para vocês, né? Passar uma forma diferente de enxergar futebol, de enxergar especialmente o nosso Flamengo, né? Para quem não me conhece, meu nome é Alex Dias, eu tenho um perfil no Twitter para falar exclusivamente sobre futebol e Flamengo, que é o @AlexCDias, e desde o ano passado, né, estou fazendo parte aí do projeto Análise CRF, em especial nessa parte das mídias, né? Participando das lives que a gente fez no canal Flamengo Tático e agora aqui no podcast. Aliás, podcast, como o Luan falou, você vai escolher o nome, né? Você vai ajudar a escolher, a batizar nosso podcast aqui e a gente vai começar falando desse 2020 do Flamengo, desse início de ano, como as coisas estão acontecendo. É um prazer estar aqui com vocês e a gente espera que a gente possa contribuir e aprender com vocês também sobre futebol, sobre o estudo do jogo e sobre as coisas que estão acontecendo em relação ao Flamengo. Valeu, rapaziada. Vamos que vamos. Perfeito, Alex. Muito bem. Bom, para dar início, falar um pouquinho de como tem sido a temporada do Flamengo até aqui, até o primeiro jogo da Libertadores, que é o tema desse podcast, o motivo pelo qual você está aqui para ouvir sobre o Flamengo e Júnior Barranquilla. Só que antes a gente precisa comentar e contextualizar um pouco como vem sendo a temporada do Flamengo, né, até aqui. Bom, Alex, começando por você, eu queria que você me dissesse suas primeiras impressões do Flamengo 2020 e que comentasse também a respeito da Recopa Sul-Americana conquistada por nós na semana passada, nosso último e mais recente título e o nosso primeiro título internacional no Maracanã. Opa, vamos lá. Temporada do Flamengo, eu considero temporada a partir do momento que o time titular entra em campo, né? A gente não vou considerar aquele período do Ferjão, lá do Sub-23, porque a comissão técnica estava presente, em tese serviria como peneira para alguns jogadores, mas pelo visto nem para isso vai servir. Um ou outro jogador que se destacou, mas dificilmente vão ter oportunidades no time de cima. Então, considerando aí o início de temporada muito corrido, né, por força do calendário brasileiro, que é insano. O time chegou, treinou com 2 semanas, já fez decisão lá com o Atlético Paranaense, seguiu, fez 1 ou 2 jogos treinos antes. Jogos treinos não, né? Jogos do Ferjão, que o próprio Jorge Jesus considera como jogo treino. E logo depois foi para as finais da Recopa. Válido, né? Um torneio, um título internacional, um título importantíssimo, né? Mais um internacional para a nossa galeria.
conquistado em cima de um adversário de valor, embora não tão forte quanto o Flamengo, mas um adversário sem dúvida valoroso, né, que vem crescendo no cenário sul-americano, mas, na minha opinião, com 2 jogos atípicos. O primeiro jogo, com todo o cenário de altitude das 2 semanas, de ter tido uma decisão no domingo anterior, e um jogo atípico, e na volta um jogo que acabou se tornando atípico pela expulsão logo na metade do primeiro tempo, né? O Flamengo atuou praticamente 3/4 do jogo com um jogador a menos contra um adversário que sabe girar a bola, sabe balançar o adversário de um lado para o outro e que, como eu vou dizer, exigiu bastante, né, do Flamengo e exigiu que o time mudasse um pouco sua forma de jogar, né? Porque você 10 contra 11 contra um adversário que impõe problema, que castiga, forçou o Flamengo a jogar com uma marcação muito mais baixa, defendendo sua área, uma maneira diferente da que a gente está acostumado. Lá no Equador já tinha acontecido isso, mas aí por força da altitude, do fôlego e tudo mais. E o Flamengo acabou se saindo muito bem defendendo a área. Lembrou um pouco aquele jogo do time reserva contra o Grêmio, a gente já colocou isso no Twitter, né, lá no nosso grupo também, em que o time ficou defendendo a área de uma forma diferente de jogar e o Gabigol sozinho na frente fazendo um estrago lá. Então foi um título muito importante para nós e com uma dose até de heroísmo. Acho que isso foi legal. E puxando aí o gancho do que o Alex trouxe sobre o que foi esse começo do Flamengo, é uma questão até da gente saber definir o que a gente espera desse time nesse começo de temporada. Lembrando que o Flamengo entrou de fato aos trabalhos de treino, de recondicionamento físico em fevereiro, não em janeiro. Então há de se considerar isso. Eu acho que acerta uma pressão por grandes exibições equivocada, pelo tempo que estamos ainda na temporada. Para mim, isso é pré-temporada, mesmo a gente tendo jogado a Supercopa do Brasil, mesmo a gente tendo jogado Recopa. A Recopa que, no caso, foi os 2 jogos de maior demanda até aqui, né? Foi um jogo muito difícil na altitude. O Del Valle ainda na irritação de uma marcação muitas vezes desleal, com conivência da arbitragem, é sim um bom time, é muito bem treinado, não tem jogadores de grande nível técnico, mas são capazes de criar jogo, são inteligentes para aproveitar espaços, e infelizmente a gente cedeu espaços, principalmente porque temos que lembrar que nós temos jogadores que estão agora no clube, que é o caso do Gustavo Henrique e do Léo Pereira, que não possuem entrosamento entre si, que estão num sistema de jogo diferente e muitas vezes um sistema de jogo que não privilegia suas principais qualidades e seu entendimento de futebol. Então é um trabalho que o Jesus vai ter que fazer de pouco em pouco, de adaptá-los ao que o Flamengo precisa que eles sejam e não exatamente o melhor que eles podem ser. E aí também entra a questão de o ataque, tem uns ajustes um pouco diferentes. E o jogo de futebol, você consegue naturalmente dividir em defesa, meio e ataque. Só que tudo isso é interligado. Então o seu ataque será tão bom quanto a sua saída de bola. Principalmente para um time que prioriza o controle, prioriza uma boa construção, que é o caso do Flamengo. O Flamengo tem a tendência de construir o jogo muito mais por conduções dos seus jogadores, partindo do meio campo, ou até os zagueiros se projetando mais à frente, do que exatamente triangulações, muitas trocas de passe. E a gente estava sofrendo isso no começo, porque nossos zagueiros não eram mais tão agressivos com a bola no pé, com a exceção dos jogos que tivemos o Caio, e a gente estava travando de certa forma porque o Arão e o Gerson não estão num condicionamento físico melhor. Então a gente teve momentos onde não funcionamos, principalmente nos jogos da Recopa, mas tivemos a maturidade de um time que já foi muito vitorioso na temporada passada e que ainda almeja muitos títulos.
e conseguimos sobrepor todas essas dificuldades e fazer bons jogos. Inclusive num jogo que estávamos com a menos desde o primeiro tempo, que foi o jogo de volta da Recopa. Conseguimos manter o controle, conseguimos fechar espaços. No intervalo, o Jorge Jesus conseguiu adiantar o time, que até uma ironia, que estava com a menos, mas com uma marcação, pressão muito avançada para um time que ainda está em pré-temporada. E fomos lá e conseguimos matar o jogo com um 3-0 muito bonito e muito digno. Então é basicamente para mim esse cenário que a gente tem até a chegada da estreia da Libertadores. Um time que possui sim entrosamento, mas perdeu certas peças-chave, seja por lesão, seja por venda, e que ainda precisa se adaptar aos novos jogadores. Perfeito, Matheus. Realmente, as considerações, principalmente a respeito da linha de defesa, são bastante faladas, né, recentemente pela timeline assim, que acompanha mais a fundo o time. Tanto o melhor jogo da dupla de zaga Gustavo Henrique e Léo Pereira foi justamente contra o Del Valle, quando teve um a menos por 60 minutos. Que precisaram defender mais a área, e isso é uma característica que quase todos os zagueiros, especialmente desse nível, está confortável. Então, realmente, começo de ano, isso deve ser muito, muito bem contextualizado, porque já existem várias pessoas criticando a atuação dos zagueiros, que até diminuiu um pouco depois desse último jogo, principalmente o Léo Pereira, mas ainda assim é preciso realmente relativizar, de acordo com o que o Matheus falou aí. Então, interessante. Um outro ponto que eu queria destacar aqui sobre esse início de ano é a evolução que Gabigol e Bruno Henrique aparentaram. Bruno Henrique melhorou o jogo de costas dele, acho que ficou bem nítido no jogo contra o Del Valle. Isso era uma das partes mais negativas do seu jogo. E Gabigol melhorou seu jogo fora da área, que não era assim do nível como tem sido nesse início de ano. Vamos ver se isso é sustentável durante a temporada, mas aparenta que sim. E eu gostei bastante de como o Gabigol voltou para essa temporada, ainda melhor nos seus movimentos dentro e fora da área. Com a saída de Pablo Mari, que foi uma peça fundamental na nossa equipe ano passado, quais são as implicações que você vê nessa nossa saída de bola, por exemplo, no nosso sistema de jogo? Pode ser defensivamente também, não precisa só com a bola. Quem sabe o diferencial que ele era com a bola, e é um pouco subestimado também a importância defensiva dele. Então, Alex, o que você me diz sobre saída de Pablo Mari, como fica o time? E como ficou o time, por exemplo, sem ele, a saída de bola contra o Júnior, já entrando um pouco no assunto Júnior, foi uma coisa já abaixo da crítica. Tudo bem, desfalque, etc., mas fala aqui pra gente um pouco como você vê a saída do Pablo Mari e o quanto isso afeta na equipe. A saída do Mari foi, até agora, para mim, essa reposição vai ser uma dor de cabeça aí pro Jorge Jesus, né? O Mister vai ter que pensar soluções aí, treinar, porque além do o problema é o seguinte, você perde o Pablo Mari, né, e praticamente perde também o Rodrigo Caio, porque o Rodrigo Caio, se não me engano, ele jogou 2 jogos na temporada, acho que não completou 3. Né? Primeiro ele teve um corte no joelho, que ele ficou de fora daqueles primeiros jogos ali, que o time estava se entrosando. Se não me engano, ele jogou a final da Supercopa em Brasília, e logo o jogo seguinte ele se machucou. Então ele perdeu os 2 zagueiros, na verdade, né? Isso aumenta ainda mais o prejuízo. Porque não, uma coisa é você perder só o Maria ali, mas você ter um outro zagueiro. Agora não, uma dupla de zaga que não está acostumada ao modelo de jogo, que está tendo que treinar, ser corrigida em meio a jogos decisivos, e que realmente aumenta o prejuízo. Seria muito bom que se a gente tivesse o Rodrigo Caio nesses jogos todos aí para acelerar esse processo. Eu acredito que o Léo Pereira deva ser o escolhido pela dinâmica por ser canhoto, pela dinâmica de passe. Agora, é claro, Maria ajudava muito na nossa saída de bola quando o adversário tentava nos marcar mais alto. Tinha o poder, calma no passe, a condução de bola, aquelas diagonais, né? De vez em quando ele tirava uma diagonal lá na canhota, sempre tirando algum coelho da cartola ali. Como você falou, tem a questão defensiva também, né, que é um pouco subestimada.
As coisas meio que se invertem, né? O Maria é um zagueiro bom de saída de bola, a gente fala muito da saída, mas até a parte defensiva dele também. Os duelos aéreos que ele ganhava muito, um percentual muito grande. A noção de cobertura dele não era um zagueiro veloz, velocíssimo, mas tinha uma noção de cobertura boa. Então, seria muito mais fácil para o Jorge Jesus fazer essa transição, fazer essa mudança, né, essa adaptação do novo zagueiro se ele tivesse com a linha de defesa toda completa. Mas aí você perde o Rodrigo Caio. Também praticamente o Rodrigo Caio quase não jogou. Você ficou já uns 2 jogos, né, sem o Rafinha, né? Então, você vê esse jogo do Júnior, né, que realmente teve esse problema da saída de bola, mas era uma defesa que acho que nunca tinha jogado junto, essa linha defensiva, né, com João Lucas, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Felipe. No passado, o Jorge Jesus conseguiu o encaixe dessa linha muito rápido, até surpreendentemente rápido. Só que você tinha ali 2 laterais que passaram mais de uma década na Europa, um zagueiro europeu e um goleiro europeu, né, que jogou mais de uma década na Europa também, né? Europeu que eu digo de futebol europeu. E você adaptou o Rodrigo Caio. Então essa adaptação foi bem, bem complicada tal negócio, por conta do calendário, deveria estar sendo um período de pré-temporada, com treinos, com jogos treinos, e o time está fazendo os jogos treinos, os jogos oficiais e decisão e jogos importantes. Não sei se você concorda, Matheus, mas realmente é complicado, né? O período que deveria ser de treino para adaptar o time, você está tendo que jogar e tá, para piorar, ainda tem o desfalque do Rodrigo Caio também. Aí complica para o Mister, né? Sim, complica. E aí entra muito o que você deseja nesse momento da temporada. Se você estiver preocupado com o resultado, muita coisa pode ser sanada, você pode fazer muita gambiarra, você pode fazer muita justiça de curto prazo e dá certo. Só que não é o que a gente espera. A gente espera adaptar o mais rápido possível o Gustavo Henrique e o Léo Pereira. E é até engraçado, porque o Léo Pereira possui até números e estatísticas no Campeonato Brasileiro passado superiores ao do Pablo Mari, inclusive em bolas longas, que é uma coisa que a gente está sentindo dificuldade. Mas isso é um problema que deve ser resolvido com o tempo, porque passe longo para ser efetuado não é uma questão só da qualidade do zagueiro com a bola, do jogador com a bola em si. O Mari, ele tinha, na principal qualidade que eu via nele, nem era o passe pelo alto, mas era o passe por baixo. Ele tinha uma capacidade muito grande de encontrar os meias, nem entrelinhas. Ele desafogava a necessidade do Luiz e do Rafinha de decidirem qual seria o momento, qual seria o lado a se atacar. Ele tinha essa característica. E então o objetivo é esse, é ter calma de adaptar esses jogadores o mais rápido possível e aproveitar as qualidades, porque eles são bons jogadores. Então não há necessidade de queimá-los tão cedo, nem de se pensar nisso. Realmente, muitos já correram para dar um veredito sobre a zaga, e muitos já queimaram a língua logo após, né, no jogo de volta contra o Del Valle. Muita gente já apagando o tweet, já falando que, nossa, não, realmente eles são bons e tal. Nem isso, nem aquilo, né? Vamos dar tempo ao tempo. Particularmente, não me agradou a atuação de Gustavo Henrique contra o Júnior, mas isso aí a gente releva por agora. O foco agora é em colocar o desempenho sempre em evolução nesse início de temporada, o preparo físico e fazer o time crescer pouco a pouco para quando realmente precisar estar atingindo. Sobre a estreia, Flamengo, Júnior Barranquilla 2-1, 2 gols de Everton Ribeiro, gol de Théo Gutierrez no último lance, para prejudicar um pouco o nosso saldo. Destaque individual de cada um. Começando por mim, vou começar logo, vou falar o meu. Eu acredito que é um destaque bem popular, tem sido bem falado nesses dias na Flá TT, que é Thiago Maia. Thiago Maia substituindo Arão, que foi suspenso, né, após aquela expulsão medonha contra o Del Valle, e agora pegou um segundo jogo enquanto a gente grava esse podcast, chegou a notícia de que ele foi suspenso mais uma partida, então estará fora contra o Barcelona. Thiago Maia desempenhou muito bem tanto as funções defensivas quanto ofensivas. Isso foi algo que me impressionou, porque eu não esperava uma atuação completa dele tão cedo.
É o segundo jogo dele como realmente titular de fato e não titular junto com o time reserva. E ele mostrou não só qualidade para defender a área, como qualidade para sair da pressão, para dar passes que deram dinâmica à equipe. Não aqueles passes laterais, não ficou girando e tocando para o lado. Ele foi realmente incisivo com seus passes. Muitas vezes, mas são passes que facilitam a vida dos jogadores. Matheus, sua vez. Seu destaque, por que você está destacando? Vamos lá. Bem, eu vou aí trazer um jogador de destaque para mim nesse começo de pré-temporada, um jogador que é muito contestado aí ao longo de 2018 e 2019, que é o Vitinho, que vem... É bom a gente fazer uma retrospectiva do que é a passagem do Vitinho no Flamengo, porque acaba criando-se muitos mitos e equívocos. O Vitinho, ele não é uma párea, um estorvo. Isso eu acho que até o momento já está claro. Após a gente conseguir ter calma com os resultados e os títulos. Mas aí entra muito a questão do expectativa e realidade. O Vitinho naquela época, pra gente naquela época, foi a contratação mais cara do clube. E se esperava um resultado imediato. E não veio. Mas aí não veio por muitas características. Aquele time sofreu muitos problemas no planejamento daquela temporada. E a perda de um jogador-chave num esquema que vivia para ele, que era o Vinícius Júnior. Que vivia sobre ele. Né? E o Vitinho é um jogador muito mais físico, que não é um jogador de grandes sprints, de grandes corridas. Ele é um jogador que prefere o curto espaço, ele prefere 1 contra 1, ele prefere arquitetar jogadas com seus companheiros, ele prefere ter a bola nos pés para construir, em vez de só ser agressivo e de partir para dentro dos adversários. E é ambidestro. Então, tipo assim, essas características são muito interessantes, por exemplo, para o jogo do Jorge Jesus. Só que aí nós temos o Arrascaeta, nós temos o Bruno Henrique, nós temos o Gabigol e o Everton Ribeiro. Jogadores de talento, QI futebolístico e condições físicas que melhor se adapta ao jogo do Flamengo nesse momento. Só que aí você tem um jogador que tem a capacidade e talento de ser titular como seu reserva. E isso é muito interessante. E aí nessa sequência de início de temporada nós temos o Vitinho com mais confiança, com mais serenidade para jogar. Aí abriu uma brecha, abriu uma oportunidade. Ele foi titular contra o Júnior Barranquilla. Para mim, ele fez um jogo sólido nas circunstâncias que o jogo se apresentou. O Flamengo com uma saída de bola muito difícil, com a Arrascaeta aquém do que pode alcançar em rendimento, e o Everton Ribeiro que foi isolado na direita, devido à saída prejudicada por João Lucas e Gustavo Henrique, que nós vamos já discutir futuramente. E mesmo assim ele conseguiu criar grandes jogadas. Se eu não me engano, e aí é uma coisa que a gente pode debater também mais à frente, que é o Flamengo em si no jogo conseguiu fazer 6 grandes chances, de jogadas bem trabalhadas, com objetivo, com intuição dos jogadores e com até entrosamento. E dessas 6 jogadas, 4 aconteceram com participação direta do Vitinho, inclusive no lance do gol. E as outras 2 foram quando ele já tinha basicamente saído ou tinha assumido um papel mais defensivo após o cansaço natural e não ser um jogador de físico, de grande motor, como é o Bruno Henrique ou o Michel, por exemplo. Então eu acho que vale ser um destaque positivo porque é o começo da temporada do Vitinho. Eu acho que há uma crítica excessiva. Beleza. O meu destaque individual, no caso, não foi nem o melhor em campo, não. Acho que teve uns 3 ou 4 ali que individualmente jogaram melhor que ele. Mas acho que é um jogador que foi pouco falado, que é o Felipe Luiz. Muita gente falando que os caras vão jogar para cima do Felipe Luiz, que ele é o ponto fraco da defesa, vamos correr, vamos fazer. Muito por conta do aspecto físico, né? Achando que ele não vai aguentar, que ele não vai correr. Só que tal negócio, é um jogador que foi treinado anos e anos pelo Simeone. Então, um cara que está acostumado a fazer uma linha de defesa bem feita. Então,
embora ele não tenha sido muito falado, muito comentado pela mídia, pela torcida, achei que ele fez uma boa partida. Foi um dos destaques de mim. Quero destacar isso, que jogo fora de casa vai ser muito cobrado, vai ser muito exigido. E ele se virou muito bem, teve números muito bons, atuou bem aberto, bem colado na linha lateral ali, não fez aquele jogo tradicional de ser o lateral por dentro, né? Aquele lateral armador. Né? Até pelo fato da gente ter o Vitinho jogando aberto ali, poderia ser uma alternativa você trazer o Felipe por dentro para ajudar a armar o time e deixar amplitude por conta do Vitinho ali para aproveitar um contra um dele, mas não aconteceu, ele jogou bem aberto. Aliás, em relação ao Vitinho, eu senti falta um pouquinho das inversões dele com a Arrascaeta, acho que é uma coisa que podia ser mais explorada ali, que o Bruno Henrique fez muito bem, por exemplo, naquela partida contra o Atlético Paranaense, uma alternância grande entre o Bruno Henrique e a Arrascaeta, confundindo a defesa. Até no lance do gol acontece isso, né? O Vitinho recebe recuado ali, o Arrascaeta faz uma diagonal do meio para a esquerda, aparece na ponta esquerda para receber a bola e dar assistência, embora tenha sido um deslocamento diagonal, mas apareceu por ali, né? Senti falta mais dessas inversões entre os dois. Mas de qualquer modo, até pelas circunstâncias do jogo, né? Não dava para ficar elaborando muita coisa. Ele jogou bem aberto, jogou bem colado mesmo, como lá na linha lateral, e teve números muito bons. Pegou bastante na bola, na hora do sufoco ali, na hora do aperto na saída de bola. A técnica dele foi muito útil ali, muitas vezes apertado, conseguia dar sequência aos lances. Aquele lance invisível, né, que pouca gente repara. Que você, às vezes o jogador está no sufoco, na saída de bola ali, o cara tem um recurso técnico tão grande que ele faz a coisa parecer fácil. Então todo mundo acaba esquecendo. Mas quantas e quantas vezes ele pegou a bola no sufoco ali, espremido pela linha lateral, e conseguiu se virar, né? Conseguiu dar sequência às jogadas silenciosas que ninguém percebe. Segundo o SofaScore, ele teve um percentual de acerto de passe de 82%, ele acertou 42 passes no jogo. Ele ganhou 4 de 6 duelos no chão. Como eu falei, foi muito exigido ali, só fez uma falta o jogo todo. Então acho que fez 4 interceptações, 2 desarmes, ainda teve um chute travado e 2 cortes. Então um jogador que foi exigido, deu conta do recado. E assim, a única ponta de preocupação, né, é realmente a questão física, porque a Flá TV depois mostrou, né, os jogadores no vestiário comemorando, bem legal, mas a primeira coisa que a gente reparou, ele estava fazendo gelo no joelho, né? Estava com uma bolsinha de gelo lá no joelho, que já deixa a gente preocupado, como eu falava desde o ano passado. Acho que para esse ano agora, 2020, os nossos laterais, Rafinha e Felipe Luiz, se não me engano, os dois já fazendo 35 anos esse ano, o ideal seria que eles jogassem uma vez por semana só. Diante desse calendário insano do Brasil, né, que a gente pudesse ter reservas de qualidade para que eles pudessem jogar uma vez por semana para preservar a integridade física deles e, consequentemente, a qualidade do futebol, porque esses caras bem fisicamente, eles sobram. Com a experiência que eles têm, são jogadores que dão uma qualidade muito grande. Então, meu destaque vai para o Felipe. Ambos têm 34, Alex. 34 anos. Então, ele faz 35 esse ano, correto ou não? Se não me engano, ele é geração 86. Ele é geração... acho que, se não me engano, é ele, Diego Alves, Diego Ribas e Rafinha. São todos que fazem 35 esse ano. São os 3 que fazem 35 esse ano. Então, mas especialmente esses dois, né? Porque o Ribas é reserva, deve jogar pouco, naturalmente, ou poucos minutos, pelo menos, né? Deve entrar bastante, mas jogando menos minutos. E o Diego é goleiro, o goleiro é diferente. Mas esses dois aí, principalmente, acho que deveriam ser preservados. Então, meu destaque, Felipe, mais uma grande atuação. Gostei de ver. Dentro do que se esperava, foi uma atuação muito boa. Daqui a pouco a gente vai entrar até nessa seara aí, né? Sobre a atuação do time. O que se esperava. Como defensor de elite ele é, né, Alex? Que defensor de elite o Felipe Luiz é? Agora, Alex, vamos lá. Já que você puxou aí, falando vamos realmente aqui um pouco. Então eu queria saber coletivamente. Destaques coletivos, na sua visão. Aí acho que a gente esbarra numa questão, né? Houve uma opinião, um senso comum na mídia, nas análises, até na torcida, né, no Twitter e tal, de que o Flamengo fez uma partida bem ruim, bem abaixo.
Eu acho que dentro do que pode se esperar, a partida foi bem ok até. Foi bem, não dava para exigir muito mais do que isso. A gente não tem como exigir desse time o desempenho de 2019, nesse momento. Porque criou-se uma expectativa de que o Flamengo manteve o técnico, manteve o elenco quase todo, só perdeu um zagueiro. Você substitui ali rapidinho. O time vai voar, vai jogar muito melhor do que o ano passado. Realmente, na teoria a expectativa é essa, mas na prática ainda não aconteceu. A gente perdeu o Mari, beleza, vamos substituir, mas a gente perdeu o Rodrigo Caio também esse tempo todo. Eu falei, Rodrigo Caio, se não me engano, jogou 2 partidas. Não jogou 3 partidas completas, se eu não me engano. Então, é complicado. Você vai jogar em Barranquilha com 4 desfalques, né? Contra um adversário extremamente físico, um time muito forte fisicamente, com um gramado duro, a bola quicava muito, dificultava o domínio da bola, e quando dificulta o domínio da bola, favorece o jogo físico, que a bola fica viva o tempo todo. Jogadores com dificuldade de ficar em pé, dificuldade de segunda bola. Então, tudo isso, você tem desfalques na defesa, no meio e no ataque. Né? Então, não vai ser agora que o Flamengo vai jogar melhor que 2019. Aliás, agora o Flamengo não tem como nem jogar igual 2019. Né? Eu vi muita gente falando, o Flamengo não está... Uns falando que o Flamengo está se reinventando e outros falando que o Flamengo não está conseguindo fazer aquela marcação alta. Né? Aquele pressing que o Flamengo fazia, não está conseguindo fazer. Mas como que você vai? A gente já tocou num ponto, né? Vamos começar lá da frente. A gente tocou no ponto do Bruno Henrique, que não jogou. O Bruno Henrique é importantíssimo nesse pressing com a velocidade dele. Ele consegue se posicionar entre 2 potenciais recebedores e espera a definição do passador. O passador deu a bola, ele consegue chegar muito rápido no cara que recebe e dificultar. O Bruno Henrique não jogou. Jogou o Vitinho, que é outra característica, tudo bem. Inverteu ali com a Arrascaeta jogou meio por dentro, é outra característica. Não tem a velocidade do Bruno Henrique. Já dificulta o pressing ali. Se caminha um pouquinho para trás, tem o Arão. O Thiago Maia fez uma grande partida, concordo. Praticamente todos os aspectos, com a bola, sem a bola, mas ele ainda não tem, por óbvio, né, o entrosamento com o Gerson. Aquela noção de um vai, um fica, ainda não tem a coordenação. Coordenação é a palavra correta. Então o Arão é um jogador fundamental no ganho da segunda bola. É um jogador importantíssimo na interceptação do passe apertado do adversário. Quando aperta o adversário é apertado e dá aquele passe. Geralmente quem está interceptando a bola ali é o Arão. Interceptando e já acionando o meio ou o atacante. Então o Thiago Maia, por melhor que tenha jogado, ainda não tem essa coordenação com o Gerson. Aí você desce mais um pouquinho. Tem 2 zagueiros que estão se acostumando agora com o modelo de jogo. Né? Então não tem ainda essa percepção completa da linha alta, de avançar, a hora de avançar, a hora de recuar. Defendendo a área, eles foram até bem. Léo Pereira fez diversos cortes, rebateu várias bolas, como até você falou lá no começo, contra o Del Valle, quando eles ficaram só rebatendo bola, foi uma atuação sensacional, porque eles jogaram baixo, foi mais confortável. Então, todos esses fatores, aí você olha para a lateral direita, o Rafinha, é mais um jogador de jogadas silenciosas, como eu falei do Felipe Luiz, que pega a bola no sufoco, tem um recurso técnico tão grande que ele desenrola a jogada, simplifica e muitas vezes o torcedor nem percebe, a gente nem percebe. E jogou o menino lá, coitado, meio também ainda não tem nem como comparar. Eu não tenho o Bruno Henrique, para que eu vou marcar alto desesperadamente lá em cima? Para os caras conseguirem sair jogando e me causarem problema. Eu vou ficar aqui atrás, não vou me adiantar tanto, vou fazer uma linha média, de repente, eu marco mais atrás. Né? Porque o time de futebol, 4 jogadores, a gente falando isso, formou elenco para quê? Para trocar e manter o nível. Cara, você não vai tirar 4 jogadores do time, substituir por outros e ficar idêntico. O jogo, uma equipe de futebol, ela é quase um organismo vivo. Ela é composta, são setores que está tudo interligado. Se você tem um problema lá na frente, vai estourar aqui atrás. E não é carro, que você, tô com a pastilha de freio ruim, vou substituir, botar outra aqui, tá tudo ok. Vou trocar o filtro de óleo, vai ficar legal. Não, são pessoas. E depois eu até li um pouco sobre Manuel Sérgio, filósofo português, ele é um grande humanista, e isso até modificou um pouco minha visão sobre futebol. São pessoas ali, são seres humanos. Cada um com seus aspectos, com suas características pessoais, com suas emoções.
né, olhando do aspecto técnico, com as suas valências. Então você não vai substituir 4 jogadores e vai ficar exatamente igual, não vai. Nenhum time do mundo, nem Liverpool, PSG, esses times, Manchester City, nenhum desses times você substitui 4 jogadores e fica idêntico. Eles podem continuar fortíssimos. Descem, sei lá, de um padrão 95, 99 para um padrão 90, ok. Continua sendo mais forte que qualquer daqui, mas não fica igual. Então, dentro desse cenário, achei que a atuação foi ok, foi o que dava para se esperar. O Flamengo teve muita dificuldade, muita. Seja com o campo duro, como eu falei, deixava a bola viva. Os caras, quando apertaram a saída, os zagueiros não estão acostumados. Teve muito problema na saída de bola. Os jogadores tiveram muita dificuldade em ganhar a segunda bola, principalmente no segundo tempo. A gente viu lá, teve uma hora, então, foi a hora que ele coloca o Michael em campo. Os primeiros minutos do Michael, ali o Flamengo não ganhou nada, porque o Michael entrou aberto na direita, o Everton Ribeiro foi para o meio, né, e é aí que o Flamengo passou a não ganhar nada mesmo, porque o Michael, nos primeiros minutos, ele não pegava na bola, ele não conseguia pegar na bola, ele não conseguia marcar ninguém. Desvantagem física o tempo todo. E o Everton Ribeiro foi para o meio, que também não é um jogador de físico, não é um jogador de físico tão privilegiado, ele não conseguia ficar em pé. A bola batia, ele não conseguia segurar, a bola viva vinha, ele tentava uma vez, tentava a outra, ele ia para o chão toda hora. Toda hora nesse período do jogo, a gente viu o Everton Ribeiro no chão, geralmente reclamando de falta, reclamando alguma coisa, tentando jogar, mas era difícil, porque você soma um gramado ruim, que deixa a bola viva, um time muito forte fisicamente, que sabe usar isso, que aproveita isso, uma arbitragem, de certa forma, permissiva. Né? Tudo bem que o Campeonato Carioca, a arbitragem brasileira, os caras param o jogo toda hora, picota, isso é irritante. Mas na Libertadores, os caras deixam correr, na verdade, até um pouco além da conta. Então, o adversário se aproveita disso, e eu acho que a grande desvantagem do Flamengo foi essa. Primeiro, perder a segunda bola, e 2, a desvantagem física, que criou muita dificuldade para a gente nessa fase do jogo. Tanto que a jogada que o Michael conseguiu fazer foi quando foi a única bola que ele conseguiu receber a bola na frente, sem precisar duelar com ninguém. Ele conseguiu passar, o Gabigol meteu aquele bolão para ele, e ele teve a perspicácia de servir rápido o Everton Ribeiro no meio. É um toque de categoria, né, do Ribeiro, até, como eu falei, Everton Ribeiro destaque, 2 gols, é um jogador que está numa fase exuberante, mais uma vez, já vinha no passado assim, embora uma parte da torcida não valorize como deveria, mas ele sentiu essa dificuldade quando ele passou para o meio. O jogo, o couro comendo, os caras fora, passando por cima, jogando fora. Teve até umas 2 divididas lá que ele deu uma puladinha, porque ia sair faísca ali, e acabou sendo essa grande dificuldade. Embora a atuação tenha passado longe das atuações do ano passado, eu não acho que dava, por esse contexto todo, né, de como como a equipe de futebol ela é una, não dava para exigir muito mais do que isso. Acho que o pessoal tá... Assim, o Flamengo jogou tão bem ano passado, o pessoal acha que as coisas têm que acontecer meio no automático, né? Como se fosse máquina. Você troca uma peça por outra e aí a coisa segue. E não é bem assim, né? Quanto ao jogo em si, eu acho um jogo natural de um time que joga com uma intensidade muito alta, que tem um jogo muito bem definido, só que falta as peças ainda terem o entrosamento necessário para atingirmos um pico de excelência. O Dirizinho, ele lembrou bem a gente, quando a gente conversa em off, que a nossa linha de defesa ela era composta de jogadores que apenas um jogou na Europa, que era o Felipe Luiz. Léo Pereira, Gustavo Henrique, muito menos o João Lucas, tem a experiência necessária para jogar em linha tão alta sem ser zagueiros rápidos, velozes. Então, isso vai ser adaptado com o tempo, eles vão ter na marra que se adaptar ao estilo de jogo do Flamengo. E essa saída, o Gustavo Henrique em especial vai ter muito trabalho a ser feito. Ele tem os problemas que permanecem desde a Supercopa do Brasil, passou pela Recopa. Ele está se escondendo cada vez mais na saída de bola. Isso está sendo explorado pelos adversários. Os adversários estão fazendo uma marcação que deixe que a bola chegue com mais facilidade nele para explorar essa deficiência. O que acaba que o passe longo dele nada mais é que um chutão.
E isso dificulta, isso tira os jogadores que estão jogando por ali de campo. Isso aconteceu muito com o Everton Ribeiro no primeiro tempo. Ele fez sim o gol, fez umas 2 ou 3 jogadas de efeito, mas foi isso. Ele não conseguiu participar de forma efetiva, ele não conseguiu receber nas entrelinhas para confundir a marcação, ele não conseguiu triangular com o João Lucas. Que aí também entra a questão do João Lucas, ele conseguiu fazer umas 2 ou 3 jogadas individuais, mas não conseguiu ser efetivo na saída de bola. Então ele tocava rapidamente de volta para o Gustavo Henrique. E se tornou um passe falso, um passe que não é progressão da jogada. É apenas um passe de devolução. E isso complicou muito. Perfeito, Matheus. Então, encerrando aqui o assunto Júnior Barranquilla, vamos dar seguimento falando um pouco sobre o Barcelona de Guayaquil, que enfrentou o Independiente del Valle na primeira rodada da Libertadores e perdeu de 3-0. Perdeu tomando 2 gols nos minutos finais, após a expulsão do Pinheira. E para falar sobre o Barcelona e sobre esse jogo, já que, sendo bem sincero, nós aqui não pudemos acompanhar, né? Estava na hora do jogo do Flamengo e tal. Convidamos o Henrique Matias, o Rick, para falar um pouco para a gente. E eu queria que ele respondesse como ele vê o time do Barcelona atual, né? Dessa temporada atual com o treinador novo. E como foi o jogo do Del Valle com o Barcelona. Se o desempenho do Del Valle foi superior ao Barcelona a ponto de construir um 3-0, ou se foi meramente acaso da expulsão do Pinheiro aos 39 do segundo tempo. Eu queria que ele falasse isso aí pra gente. Eu vejo com bons olhos a temporada de 2020 para o Barcelona. Eu gosto do elenco, acho que tem jogadores de bastante qualidade técnica, como o Damian Dias, como o Fidel Martínez, e a defesa melhorou em relação ao ano passado, com o Riveiro jogando em bom nível, e eu gosto também do trabalho do Fabián Bustos, que é um treinador que se estabeleceu no Equador, primeiro com o Delfim, com aquela campanha surpreendente, com um time bastante reativo, com um time que jogava no 4-4-2 e que tinha as transições muito bem trabalhadas, tanto ofensivamente quanto defensivamente, e eu acho que ele mantém essa ideia de trabalho para esse time do Barcelona, que tem maior qualidade técnica, tem alguns jogadores como Gabriel Marques, que funcionam melhor num jogo associativo e por alguns momentos a sua equipe vai ter essa posse de bola, mas no geral é uma equipe que vai tentar marcar com um bloco médio-baixo, que vai tentar se defender com bastante vigor e sair em velocidade, até para aproveitar a melhor qualidade do Fidel Martínez, que é o principal jogador do clube, que é um jogador que se destaca com espaço para correr e se destaca em transição. Então eu acredito que o Barcelona possa ter uma boa temporada. O jogo contra o Del Valle foi bom, o primeiro tempo foi bastante equilibrado, as duas equipes trocaram bastante chances de gol. O Victor Mendoza fez uma defesa muito importante para evitar o primeiro gol do Del Valle, mas também obrigaram o Jorge Pinos, o goleiro do Del Valle, a trabalhar bastante. Então foi um jogo bastante aberto, com o Barcelona trabalhando muito pelo lado esquerdo, com o Emmanuel Martínez, com o Pinatares, e ligando o Fidel Martínez nesse facão para poder tentar pegar a defesa do Del Valle desprevenida. O segundo tempo mudou um pouco, o Del Valle já era bastante superior, fez o gol, controlava o jogo, ficava com a bola, evitava que o Barcelona conseguisse esses contra-ataques, e o jogo era favorável ao Del Valle. Mas o 3-0 em si foi construído sim bastante pela expulsão do Pineda, que foi expulso aos 80 minutos de jogo, e o Barcelona foi para o ataque nos últimos 10 minutos com um jogador a menos e abriu espaço para a transição do Del Valle, que apesar de ser um time que gosta muito da posse de bola e que tem esse jogo de posição do Miguel Ángel Ramírez, é um time que tem velocidade, que tem qualidade pelos lados, com o Mera, com o Jacob Murillo, e acabou punindo o Barcelona, que mesmo que não tenha feito um jogo para tomar esse 3-0, acabou sendo uma circunstância do jogo. O Pineda foi muito mal no lance da expulsão e foi um resultado bastante ruim para o Barcelona, pelo saldo de gol, que a gente sabe que é algo muito importante pensando em classificação e pensando em classificação até mesmo para a Sul-Americana. Ótimo, Rick. Então, como você projeta, baseado no desempenho do primeiro jogo, baseado no que o Bustos trabalha suas equipes, como você projeta o jogo contra o Flamengo? Em termos de encaixe de jogo, esse duelo entre Flamengo e Barcelona no Maracanã
tende a ser bastante parecido com o primeiro jogo, a estreia do Barcelona contra o Del Valle, com uma equipe que vai tentar ficar com a posse de bola, vai tentar estabelecer esse jogo mais posicional e explorar a sua construção de maneira mais lenta, mais gradual, para no ataque explorar a velocidade dos seus atacantes, contra um Barcelona que deve se fechar ainda mais, porque sabe da potência do Flamengo e do quanto o Flamengo tem conseguido se impor em nível continental e deve tentar explorar os contra-ataques. Eu acho que o Barcelona deve jogar com um bloco bastante recuado. Eu não descartaria ele tentar uma coisa diferente, como jogar com uma linha de 5, 5-4-1, por exemplo, deixando apenas o Fidel Martins na frente. Mas o meu palpite mesmo é o 4-4-2 de sempre, com o Fidel e o Damián à frente, e tentando explorar a transição, tentando talvez jogar com o Fidel nas costas do Felipe Luiz, para tentar fazer esse facão e sair em posição de finalização. Mas no geral eu vejo um panorama de controle do Flamengo, que deve conseguir ficar com a posse de bola. A pressão alta não deve acontecer, o que vai facilitar a vida da defesa do Flamengo, essa saída de jogo com o Léo Pereira, com o Arão, e eu não acredito que o Barcelona tenha forças para fazer frente ao Flamengo nesse momento. Apesar de ser um bom time, um time que não vejo sendo goleado no Maracanã, mas eu acho que vai acabar sucumbindo à maior qualidade técnica, ao entrosamento, ao estilo de jogo do Jorge Jesus, que está bem melhor fundamentado na cabeça dos jogadores do que o do Fabian Bustos, que acabou de chegar, tem 6 jogos à frente do Barcelona e ainda tenta trabalhar melhor as suas ideias. Então, para resistir 90 minutos contra esse Flamengo, eu acho que eles estão num estágio ainda muito... no estágio inicial, que não vai ser suficiente. O Flamengo tem que tentar ficar com a bola, tem que tentar atrair essa linha de defesa, porque uma vez que os zagueiros do Barcelona saem para caçar, por exemplo, o atacante fora da área, vão abrir muito espaço para o facão dos pontas do Flamengo, e isso deve ser letal para a equipe do Barcelona. Excelente, Rick. Quem quiser seguir o Rick nas redes sociais, eu vou deixar na descrição aí da postagem, e sigam ele também, sigam o Empório de Notícias, um podcast que eles falam sobre futebol feminino. Eles falam sobre o Flamengo feminino lá também, então quem tiver interesse também vou postar Empório N Podcast, mas eu vou colocar o link na postagem do Twitter, que aí já leva rapidamente para lá. Bom, então é isso. Flamengo e Barcelona, quarta-feira, provavelmente você está escutando isso ou na terça ou na quarta. Então, expectativa para o jogo já grande, acredito numa vitória do Flamengo. Não muito tranquila, como muitos possam projetar, mas eu acredito na vitória. E, bom, um assunto que está bastante popular hoje na internet é a convocação de Gabigol, Bruno Henrique e Everton Ribeiro para a seleção principal. Graças a uma relação no calendário, eles perderam apenas um jogo, contra os desfalques não será um problema. Mas como vocês avaliam a convocação deles? Qualquer coisa que vocês quiserem destacar, até da própria convocação sem ser deles, como é que vocês avaliam isso? Olha, eu penso que diante desse problema todo do calendário brasileiro, seria de muito bom senso do técnico da seleção brasileira convocar apenas jogadores do exterior. Porque a CBF criou esse tipo de problema ao fazer o calendário, aprovado pelos clubes também, né? E caberia à CBF resolver isso. E o Tite tem material humano para formar uma seleção forte só com jogadores do exterior. Mas não houve esse bom senso. Todos os jogadores convocados do Flamengo estão jogando muito bem, estão jogando muito realmente. Então, quer dizer, parabéns para eles aí, não deixa de ser um reconhecimento pelo trabalho. Mas a gente fica naquela apreensão. Essa primeira convocação, parece que perderiam 1 ou 2 jogos, né? A Ferdi está decidindo se vai mudar a data do jogo com o Bangu, que se conseguir antecipar o jogo com o Bangu, eles conseguem jogar. Mas aí esbarra numa questão que o Flamengo tem jogo no meio de semana, e aí pode ter a questão do intervalo entre um jogo e outro, então está em stand-by essa decisão. Mas aí é jogo do Ferjão, entendeu? Agora não tem muito prejuízo para o Flamengo. Agora o problema é nas próximas convocações, Campeonato Brasileiro em andamento, e Campeonato Brasileiro não tem essa de poupar, todo jogo é decisão, todo jogo vale 3 pontos,
e dá esse receio, jogadores sendo convocados, se sujeitando à lesão, especialmente em treinamentos, porque imagino eu que se eles entrarem, vão jogar poucos minutos, não devam jogar 90 minutos ou algo próximo disso, né, e desfalcando o time, muitas vezes para ficar no banco. Então, muita gente questionando a convocação do Tite, em especial os laterais, né? Convocou o Daniel Alves, que é um baita lateral, foi o melhor jogador da última Copa América, então jogando fino da bola, mas que há um ano vem jogando no meio campo. Obviamente não desaprendeu a jogar de lateral. E diante da falta de opções, né, pode ser que ele vá ficando. Agora, será que ele vai ficar até 2022? Uma boa pergunta. Na lateral esquerda, eu gostaria de fazer até a ressalva do Alex Telles, né, que vem jogando muito bem no Porto. Acho que poderia ter uma chance ali junto com o Lodge, né? De repente dar um refresco aí para o Alexandre, que já teve algumas oportunidades. E no mais, cara, eu acho que o bom senso pediria que convocasse só jogadores do exterior, porque não haverá um grande prejuízo nesse sentido. Não, a seleção não vai ficar extremamente mais fraca. Acho que não fica nem mais fraca se esses jogadores fossem priorizados. Mas já que resolveu convocar os daqui, todas as convocações foram merecidas. Acho até que tem mais jogador do Flamengo que poderia, que estão jogando em excelente nível. O Rodrigo Caio está jogando em excelente nível. O Gerson fez um 2019 de excelente nível. Eu já vi muita gente na TL hoje falando até do Rafinha, que se for para convocar lateral de 35, convoca um que está jogando na posição, não um que está no meio. Mas eu acho até sacanagem falar do Daniel Alves, cara, depois da bola que ele jogou na Copa América e tudo que ele veio jogando antes no Paris Saint-Germain também. Então, não acho tão absurdo assim, principalmente pela falta de concorrência, né? Pela falta de bons laterais, de grandes laterais direitos que possam fazer frente ali. Mas no mais é isso, eu parabenizo os jogadores, fico feliz por eles, né, porque não deixa de ser um reconhecimento, mas não acho uma boa pela questão do calendário. Vão ficar lá, vão jogar, repetindo, né, vão jogar pouco e desfalcar o time. Agora Ferjão tranquilo, mas depois quando vier brasileiro, aí vai ser bem irritante isso. Mas bola pra frente, vamos lá. Vamos que vamos, Brasil, Zil, rumo a 2020, 200 milhões em ação. Antes de Matheus falar, eu queria deixar... Matheus, rapidinho, antes de falar, eu queria deixar uma observação sobre falar. Essa convocação. Porque, sendo bem sincero, se eu estivesse no lugar do Tite, eu não teria levado o Gabigol. Levar o Gabigol só mostra como ele é incoerente como treinador da seleção brasileira. A convocação de Coutinho por si só já deveria mostrar que essa lista deveria ser plenamente ignorada, porque não tem critério nenhum. Qual é o critério? Qual é o critério? Levar Coutinho, não levar Emerson, não levar Alex Telles, sabendo que a safra de laterais está em escassez, especialmente a direita. Sabendo que você tem uma Copa América em frente, tem uma Copa do Mundo, enfim, não faz sentido. Por quê? Qual era a justificativa dele de não levar o Luan para a Copa do Mundo? Luan não se encaixa no modelo de jogo. A posição dele não existe no nosso esquema. E a posição de Gabigol existe no sistema de Tite. Gabigol não é ponta para jogar esticando o campo. Gabigol não é atacante que se limita a fazer movimentos atacando a profundidade. Pode fazer os dois? Pode. Obviamente pode. Mas daí ele não precisaria não ter que convocar o Luan, ele poderia improvisar o Luan numa das posições existentes na equipe dele. Aí ele prefere levar o Gabigol para agradar o próprio ego ou para agradar a torcida do Flamengo? Não dá para entender. Não dá para entender. Ou ele mudou as convicções dele de um tempo para cá a respeito de convocação, mas não mudou a respeito de modelo de jogo. Porque o ataque da seleção brasileira é posicional desde que enfrentou a Inglaterra naquele amistoso antes da Copa. Matou a maioria dos jogadores do time. Matou a maioria dos jogadores. Neymar, próprio Coutinho, inúmeros jogadores caíram de rendimento. E agora ele quer levar Gabigol. Bruno Henrique e Everton Ribeiro até que consegue encaixar em algumas posições ali. Bruno Henrique pode fazer essa ponta, dar essa amplitude de ponta. A Everton Ribeiro pode jogar esse cara do meio agora, já que ele tem usado mais o 4-2-3-1. Ele pode entrar ali como o cara do meio. Mas assim,
levar Gabigol só mostra que ele perdeu um pouco a noção, perdeu um pouco a mão. Obviamente, eu sendo treinador da seleção brasileira, eu lá convocaria o Gabigol. Não tem nem dúvida disso. Acho que qualquer brasileiro são convocaria o Gabigol sendo treinador da seleção brasileira. Mas dentro do que ele entende de futebol e tem aplicado nas últimas, é incoerência dele levar o Gabigol. Ainda bem que é só um jogo de Carioca contra o Boa Vista. Porém, sempre de olho, porque provavelmente nas próximas convocações o Gabigol deve retornar, já que ele está melhor esse ano, e a tendência é que ele continue sendo convocado, para ele ficar no banco, porque ele não vai jogar, porque ele não encaixa no ataque posicional de Tite. Beleza, se Tite mudar o time agora nesses 2 jogos, ok, eu me calo aqui, tudo que eu falei aqui está retirado. Mas eu duvido muito disso. Mas o Luan, sabe que ele não pensa na cabeça dele em emular o Gabriel Jesus no Gabigol? O Gabriel Jesus está partindo da direita, né, agora também. Está atuando quase como ponta direita ali. Será que ele não imagina ver o Gabigol da Inter de Milão? De quaisquer... Mas ali é uma improvisação. É uma improvisação da minha visão porca. Porque tem funcionado, mas tem mais pelo sistema de jogo em si ser o suficiente para ganhar de alguns adversários. Tu vê que o futebol da seleção tem que cair. Porque Gabriel Jesus na ponta direita, ele agrega mais sem bola do que com bola. O posicionamento dele é espetacular. Ele realmente tem uma noção de posicionamento bem acentuada, especialmente jogando em um ataque como o da seleção brasileira, que tem suas semelhanças com o do Manchester City. Então a pressão sem bola, posicionamento do time quando a bola não está com ele. Então, beleza, nisso tudo bem. Eu não vejo o Gabigol fazendo isso, porque Gabigol não tem a mesma qualidade de pressionar dele, apesar de ele ter evoluído bastante pior Jesus, e ele não tem o encaixe ainda. Ele pode vir a ter, ele pode querer treinar Gabigol para isso, de movimentação dentro desse sistema. Então, a priori, eu vejo apenas como uma mera convocação de, se eu não convocar, vamos esculhambar ele. Então, assim, ele convoca para esculhambar ele, é simples. Pode ver, Gabigol, só uma quantidade de minutos que ele jogar nesse confronto. É só para não ficar mal. E, na verdade, eu, como torcedor do Flamengo, assim, claro, fico chateado pelo Gabigol, mas para mim, quanto menos ele jogar, melhor. Quanto menos ele estiver exposto a lesão, a desgaste, para mim, melhor. Eu quero ele jogando no Flamengo. A seleção brasileira deixou de ser atrativa para mim há muito tempo. Aliás, são os melhores jogos para analisar, são os da seleção brasileira, porque eu consigo ficar totalmente indiferente. Parece que eu estou vendo um jogo europeu. O Flamengo ainda tem aquela pontinha de emoção, né? Aquela ponta de torcida ali, aquela irritação quando alguma coisa dá errado. A seleção não. Depois de todos esses episódios aí de Ricardo Teixeira, Del Nero, Marim, esses caras todos, e já bem antes, né? Já vem gradativamente. A única coisa que eu consigo sentir quando eu vejo a seleção é indiferença. Então, por mim, como rubro-negro, se o Gabigol voltar inteirinho, descansado, já é meio caminho andado. Muitos torcedores devem compartilhar dessa sua opinião. A grande maioria, eu diria. Ainda mais pelo que tenho visto no Twitter hoje, principalmente. O negócio está realmente preocupante para a seleção brasileira em termos de apelo popular. Matheus, sua vez aí, a gente não deixou você falar, né, Matheus? Fala aí agora. Convocação dos 3. Você sabia que você não concordou aí muito, né? Tá indignado? Tranquilo. Cara, eu só tenho uma opinião assim, bem definida sobre a convocação. É uma correção histórica, ainda que não suficiente, mas já é um passo do que foi a carreira do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, desde 2013, já deveria figurar na seleção brasileira. Deveria ter participado da Copa do Mundo de 2014. Ele era o grande destaque do Cruzeiro, que foi campeão brasileiro, em 2013. Ele continuou sendo destaque até o começo da Copa de 2014. E ele terminou o ano sendo bicampeão brasileiro e, em algumas premiações, o melhor jogador do campeonato novamente. E ele só foi ter chance com Dunga em 2015.
Então, foi muito tardio. Ele deveria ter sido convocado em 2018, não para a Copa do Mundo, mas ao longo de 2018. Em 2019, ele deveria ter sido convocado novamente, e aí, por infortuito de termos outros jogadores de nível de seleção, etc., ele acabou não sendo. E finalmente ele teve a sua chance. Apreensão. Eu não tenho grandes sentimentos pela seleção. Eu acho que o Tite se perdeu um pouco no personagem. Eu entendo seleção como você tem que chamar os jogadores do momento. Só que isso não acontece, nunca aconteceu. E o Tite continua cabeça dura num sistema de jogo de posição, mais posicional, que não é atraente a ter Gabigol e até mesmo o Everton Ribeiro, ainda que ele seja muito polivalente, e que ainda que o Bruno Henrique faça muito sentido nesse esquema, ele já tem uma idade muito elevada. Então acaba que, vamos ter Copa América de novo, mas tinha Copa América todo ano. E ano passado o Tite já tinha falado que após a Copa América do ano passado, ele já começaria a planejar a Copa do Mundo. E não é o caso, porque ele já está novamente chamando jogadores que não terão idade para a Copa de 2022. Então eu acho que há muitas contradições na convocação do Tite. E aí quando você fala que ele convocou os três pelo momento, então por que você está convocando o Coutinho? Coutinho é um bom jogador, tem grande potencial, encontrou esse potencial no tempo que teve Klopp, mas foi isso. Vem em temporadas muito ruins, vem sendo muito criticado nos dois últimos clubes que passou, mas continua sendo convocado. Então, qual é o objetivo disso? Ao meu ver, foi apenas uma forma de evitar pressão. Igual como teve pressão de não ter sido convocado Neymar na Copa do Mundo de 2010, como foi pressão de não ter levado outros tantos jogadores que poderiam. Para evitar. E tem o seguinte, Matheus, a respeito do Tite, assim, eu gosto de jogo de posição, tá? Acho bacana, deve ser um pouco de toque, eu tenho com organização também, gosto de... Só falando uma coisa, Alex, não é que eu não gosto de jogo de posição, eu não gosto do jogo de posição do Tite. Não, a questão não é nem essa, a questão é que, tudo bem, jogo de posição bacana, legal, eu gosto. Mas você vai dirigir a seleção brasileira, onde você pode escolher os jogadores, ok, você pode escolher os jogadores, mas quem é o melhor jogador brasileiro atualmente e vem sendo o melhor jogador brasileiro há umas 5 temporadas pelo menos? É o Neymar. O Neymar é jogador de jogo de posição? Você tira o melhor do Neymar em jogo de posição? Aí você sai do Neymar, você passa. Você tem um centroavante adequado no momento para fazer os movimentos de um jogo de posição, para dar profundidade, para circular por ali? Você vai jogar com falso 9 com os pontas entrando? Aí você tem até o Firmino, que pode fazer esse falso 9 com os pontas entrando. Mas para você jogar naquele quase 2-3-5 com o time atacando, geralmente você coloca um jogador de mais profundidade ali por dentro, né? Um jogador que saiba aproveitar. Se você não tem os jogadores adequados, cara, não dá murro em ponta de faca. Vai adequando de maneira, por mais que você possa escolher os jogadores, tem aqueles top que não podem ficar de fora. O Neymar, com toda a questão, é o melhor jogador brasileiro. O Neymar tem que jogar. Como é que você tira o melhor do Neymar? Deixa o Neymar jogar, cara, circular pelos campos. Ele não vai ficar preso numa faixa ali, entendeu? Sei lá. Eu acho que talvez esse seja o grande problema. Ele saiu um pouco da... Todo técnico tem uma coisa meio autoral, né? Deve ser um pouco da vaidade do cara. Então, falta, de repente, o Tite desapegar um pouco disso e deixar o jogo fluir pelos jogadores mesmo. Difícil entender Tite, difícil. Eu já desisti desde aqueles amistosos depois da Copa América no passado, já estava assim, por aqui, agora já foi a gota d'água para mim. Essa convocação de Gabigol que mostra a incoerência dele. Não dá. Realmente, Tite
Só se voltar mesmo, que era antes daquele jogo contra a Inglaterra, aquela eliminatória quando ele chegou. Se não voltar aqui, não tem que... Falta também alguém do corpo técnico da CBF também fazer, mas dificilmente tem alguém com essa capacidade lá, né? Enfim, acredito que mais alguma consideração que vocês queiram fazer sobre qualquer coisa dita hoje aqui, ou já posso encerrar, o que vocês gostariam de falar, e falem também, se despeçam das pessoas também que estão nos ouvindo. Então eu começo as honrarias. Eu começo as honrarias aqui da despedida. Foi um prazer gigante novamente. É um prazer de iniciar o projeto. Desculpem-nos o amadorismo de certos pontos. A gente está começando, a gente está buscando adaptar. A gente está tendo que lidar com problemas técnicos, como a internet, que todos nós sabemos não é a melhor do mundo no Brasil. Tem muitos problemas. Mas a gente, na raça, na vontade de querer debater com todos, na vontade de conversar, de dialogar sobre Flamengo e desse esporte que tanto amamos, nós estamos aqui, estaremos à disposição nas nossas plataformas virtuais, seja no perfil da Análise Flamengo no Twitter, seja no meu perfil pessoal. E só agradecimentos e um prazer gigante estar com o Luan, prazer gigante estar com o Alex, pessoas que eu gosto muito e que tenho muita admiração. E é isso, saudações rubro-negras, eu espero que voltem para mais programas e espero que curtam e que, se possível, nos dê o melhor feedback possível, críticas, sugestões, para que a gente continue evoluindo. Agradeço a todos e é isso. Eu gostaria de agradecer também, muito legal estar participando aqui do número 1, primeiro episódio do nosso podcast. Muito bacana poder colaborar aqui com o projeto, com a Análise CRF. Você que ainda não conhece, siga lá no Twitter, @análise_CRF. Pessoal sempre discutindo, debatendo o Flamengo de uma forma diferente do que você está acostumado. E eu estou sempre lá também, dando opinião, comentando. Meu perfil pessoal que do Twitter, né, que só fala de Flamengo, é o @AlexCDias, tudo junto. Muito bacana estar aqui. Espero que a gente volte aqui para comemorar muitas outras vitórias do Flamengo na Libertadores, né? A gente estreou com o pé direito aí, o Flamengo já ganhando 3 taças no ano, na verdade 2 para valer, né? Já chegou ganhando a Supercopa e a Recopa e estreando com vitória na Libertadores. A gente espera que seja um grande ano para o Flamengo, que esse time vai evoluindo e o nosso podcast vai evoluindo no compasso do Flamengo aí. Valeu, rapaziada. Muito obrigado. Grande abraço. Excelente, Alex. Bom, pessoal, é isso. Esse foi o primeiro episódio do nosso podcast. Eu quero que vocês comentem na publicação nossa aí no Twitter. Você que escutou até aqui, muitíssimo obrigado. Comentem lá qual o nome que vocês acham que deve ter o podcast, por favor. Já pensamos em alguns, mas eu queria deixar aberto a sugestão do público, porque várias cabeças pensantes são melhores do que uma só, né? Então, vamos lá. As mais criativas a gente pode abrir uma enquete para descobrir qual vai ser o nome. Certo. Você que escutou até aqui, bom, é isso. Muito obrigado. Tchau.